Som. Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação 05 de 2022, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha. Solicito ao secretário que realize a chamada nominal dos conselheiros titulares. Boa noite a todos. Patrick. Presente. Luiz Carlos Matsuda ou Dirmia Helder Rossini. Leandro presente. Felipe Franco Bing ou Rafael Reis. André Serafim ou Ricardo Francisco das Neves. Susan Correia ou Mário Dionísio Moser. João Plácido Vieira Júnior ou Laércio Joaquim Floriano Júnior. Adriano da Cunha ou Moacir Breitoff. Estefânia Adaime Veit ou Cleidson José Figueira. Ângelo Piazeira. Presente. Hugo Lotti. Presente. Gilberto Caetano Manzoni. Fabiano da Silva ou Márcio Piccolo. Giovanni da Rocha. Presente. Gabriel Volpe. Presente. Gabriel Fernando Mendes. Presente. Patsy Lange. Edilene de Mello. Presente. Bom, havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta a primeira reunião ordinária a segunda reunião ordinária do Concidade. Passando a ordem do dia, peço ao secretário que proceda à leitura do edital de convocação da presente reunião. Edital número 5 de 2026, convocação da segunda reunião ordinária. 18 de março de 2026, a data do edital. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 7º, combinado com o artigo 14, parágrafos 1º, 3º e 4º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal número 194 de 2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade, mandato 2025 a 2028, e convida seus respectivos suplentes para a reunião ordinária no dia 19 de janeiro de 2026, ele foi retificado depois para a data de hoje, dia 24 de março de 2026, com a primeira chamada prevista para as 19 horas no plenário expedicionário do Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara de Vereadores de Penha, sítio a Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro, Penha, Santa Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia. 1. Abertura da reunião e leitura do edital de convocação. 2. Aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Concidade realizada em 19 de janeiro de 2026. Item 3. Aprovação da ata da primeira audiência pública convocada do Concidade realizada em 29 de janeiro de 2026. 4. Deliberação do EIV do empreendimento Condomínio Residencial Multifamiliar Comercial Vision. Protocolo UNDOC número 11.194 de 2025. Em audiência pública realizada no dia 29 de janeiro, convocada através do edital número 2 de 2026 da Secretaria do Conselho Municipal das Cidades. E número 5, assuntos gerais. Passando ao segundo assunto da ordem do dia, que trata da aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Concidade, realizada dia 19 de janeiro de 2026. Informo que a ata foi previamente encaminhada aos conselheiros para conhecimento e análise. Pergunto então ao plenário se há alguma manifestação, correção ou ressalva quanto ao conteúdo da ata. Não. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários, por gentileza, se manifestem. Declaro a ata da primeira reunião ordinária aprovada. Passando ao nosso terceiro ponto, a ordem do dia, também trata da aprovação da ata da primeira audiência pública do Concidade, realizada dia 29 de janeiro de 2026. Também informo que a ata foi previamente encaminhada aos conselheiros por meio do grupo de WhatsApp, razão pela qual dispenso a leitura. Também pergunto ao plenário se há alguma manifestação, correção ou ressalva quanto ao conteúdo da ata. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, por gentileza, se manifestem.
A ata da primeira audiência pública foi aprovada. Passando ao quarto ponto da nossa ordem do dia, a deliberação em plenário acerca da apresentação realizada na primeira audiência pública do Concidade, do empreendimento condomínio residencial multifamiliar e comercial Vision. Abro a palavra aos conselheiros para deliberação. Eu vou me manifestar. Eu acho que assim, né, em consonância, né, eu represento uma instituição, né, então eu me sinto referendado para colocar as coisas que eu falei, porque eu já falei com colegas meus, né. Eu acho que aquele relatório de impacto de vizinhança, como eu manifestei na ata, ele está completamente desfasado, porque na época faziam 18 meses. Outra coisa que me preocupa muito ele reconhece, né, os impactos e joga muita atribuição corretiva para o poder público, né. Então, sinceramente, eu acho que como empreendedor, o relatório de impacto de vizinhança tem que apontar soluções que ele contribua e não aponte para o empreendedor. E por fim, não, né? Assim, o outro motivo que me leva muito a ser contrário, isso não só eu como uma instituição, porque eu acho que é um empreendimento muito grande para a atual infraestrutura que a gente tem na região, sabe? E no nosso entendimento, né, uma aprovação, um retorno irreversível, né? Então, né, particularmente, eu já tenho minha posição institucional e deixo para a hora, mas gostaria que todos refletissem aqui da responsabilidade que a gente está tendo, num bairro que todo mundo conhece também, os problemas que tem na região, os moradores se manifestaram aqui pela questão até das cheias, que acaba voltando aquele fluxo de água e reverbando na casa dos moradores, né? Então, eu trago uma preocupação aqui e gostaria que as pessoas tomassem ciência e da responsabilidade que tem, porque a gente está preparando um município não só para nós, mas para várias gerações, né? Então, também tive contato com o pessoal da Praia Alegre, a questão do eixo binário é uma preocupação, de escoamento do trânsito, então, né, eu acho que enquanto não tiver definido isso, a gente tem que ter cautela em determinados empreendimentos. Perfeito. Só adiantando ali o conselheiro Giba, a ata da audiência pública foi aprovada agora, vai ser publicada. Tivemos alguns encaminhamentos, né? Eu acredito que a empresa ela deva fazer essas complementações. Eu consultei o protocolo e ainda não houve nenhuma movimentação. Mas com a deliberação que a gente pode propor aqui também, eu vou pedir ao secretário que movimente esse protocolo para que numa outra reunião do conselho a gente possa votar, né, esse empreendimento. Deixo a palavra aos outros conselheiros. Só complementando o que o Giba falou ali, né? A gente tem que pensar que primeiro tem que vir essa complementação para a gente estar ciente se realmente as necessidades levantadas na audiência pública foram contempladas. E eu reafirmo o que eu falei na última audiência. Eu acho que ali é um compromisso também do governo de trazer as soluções que a comunidade precisa. Então, o empreendedor também não tem responsabilidade de fazer tudo, mas com um estudo que não aponta realmente a realidade, não tem nem como o município cobrar e nem como o município dizer o que precisa ser feito. Então, eu penso que, como não vai ser votado hoje, não é o caso, né? Mas para votação a gente tem que considerar isso. A problemática é muito grande, né, com relação ao nosso município para receber um empreendimento desse porte. Nada contra, como urbanista, é bem-vindo o progresso, verticalização, tudo bem. Porém, aonde estamos hoje, do jeito que estamos, com a problemática muito grande referente à infraestrutura, que é o ponto, vamos dizer assim, é o nosso pior ponto hoje, né? Então, é inconcebível aprovar um projeto desse porte. Acho que só para complementar também, além dessa questão da infraestrutura, acho que o plano diretor defasado também acho que contribui para que a gente tenha uma cautela maior nessa aprovação desse item. Apesar de estar, entre aspas, né, dentro do plano diretor, é um passo muito grande para ser tomado em conta, visto que a gente tem um master plan que está sendo construído e outros itens que estão sendo levantados. Pessoal, eu faço uso da palavra não para discordar, mas até para botar em debate esse assunto, que é muito importante, né? Porque eu vejo assim, eu não sou contra o empreendimento e também não sou favorável. Eu tento pegar elementos da população
para mim fazer o meu voto, para mim tentar decidir. Quando a Paty fala da questão do plano diretor, eu acho que o maior problema que nós temos hoje é isso, né? Eu acho que o planejamento deveria estar aqui para a gente discutir essa questão, porque senão vai acontecer igual aconteceu nas últimas reuniões. A gente acaba sendo vencido. Né? Hoje eu parei para dar uma lida melhor no plano diretor, na audiência pública que teve sobre esse empreendimento. Eu notei que a população, jogou para o empreendedor a responsabilidade que não era deles. Por exemplo, lá no artigo 254 do relatório de impacto de vizinhança, ele traz todos os elementos que o RIV precisa ter. Exemplo, peço licença para ler alguns. Artigo 255. O relatório de impacto de vizinhança será elaborado de acordo com as diretrizes expedidas pelo órgão municipal competente, devendo conter, no mínimo, caracterização do empreendimento ou atividade, contemplando localização, atividade prevista no empreendimento, áreas, dimensões, volumétrica, levantamento plano e altimétrico do imóvel, mapeamento, capacidade de atendimento pela concessionária de rede de água, esgoto, etc. Depois, se os senhores quiserem, eu posso... Né, a gente tem disponível isso aqui no site. Eu vejo o seguinte, não tem como a gente exigir do investidor nada mais além do que está esculpido aqui. Senão a gente vai estar inventando uma regra que não está estabelecida no nosso plano diretor. Nós temos que exigir o que está aqui. Por isso que eu concordo com o Liba, quando ele... Com o Liba, desculpa. Com o Giba, quando ele bota assim, não, o empreendimento vai ficar alto, eu não concordo com aquela altura. É isso aí. É isso aí. Agora, por exemplo, assim, a gente ia alegar a questão de praia que não está sendo conservada, de outras atribuições que é do município, que é do governo ter que fazer, a gente querer jogar isso tudo para cima do empreendedor, eu não vejo isso aí de uma maneira plausível para a gente usar para justificar um voto contrário que seja. Então, assim, eu acho que o empreendimento vai ficar um pouco alto, vai causar sombra, então isso são elementos que o Conselho vai ter para votar contra ou favorável. Mas não dá de nós trazer elementos de fora, né, que a gente viu aqui o pessoal citando questões que não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Eu vejo o pessoal tocar muito na questão da ortoga onerosa. Né? Eu acho que quem defendeu aqui foi o seu Ângelo. Né? A ortoga onerosa, ela tem uma como é que se diz, uma aplicação, um destino marcado por lei. Então, assim, não dá de a gente contar com a ortoga onerosa para justificar, não, preciso fazer melhoramento de trânsito, isso e aquilo, não dá. Gente, um empreendimento desse só de ISS, ITBI, IPTU, ele vai arrecadar para se fazer as melhorias que tem que ser feitas. Então eu vejo o seguinte, nós vamos ter que rever algumas coisas, algumas questões, principalmente a questão do plano diretor, porque não dá de se cobrar o que a gente cobra numa audiência pública. Por exemplo, o pessoal cobra, cadê o projeto do bombeiro? Cadê o projeto do meio ambiente? Só que esses projetos só vêm depois que passar pelo Concidade. Então, nesse momento, a gente precisa estar sentado com quem? Com o planejamento, para botar um rito dentro desses requisitos aqui que a gente que a gente usa até para votar sim ou não. Senão a gente vai ficar sempre dando solto em ponta de faca. É isso. Só quero aproveitar o gancho do Leandro e eu parabenizo o Leandro pelo posicionamento dele, né? Eu acho que em muitas audiências assim a gente quer transferir o ônus do poder público para o empreendedor, né? Há uns anos atrás muito se falava desse empreendimento do Itacolomi. Só que se a gente olhar para a Praia Alegre anos atrás,
a gente não tinha o desenvolvimento que ela tem hoje. Tudo que o Itacolomi trouxe para Praia Alegre, tanto nas lojas ali embaixo, quanto no entorno, né? Então, assim, eu imagino que o empreendimento talvez não esteja dentro do que a gente espera, ele tenha uma altura elevada, só que a gente também tem que olhar tudo que ele vai trazer para Praia Alegre, né? Outro ponto é que se fala das ruas ao redor ali, que ela alaga e tal, só que assim, um empreendimento daquele tamanho, o próprio empreendedor vai cobrar do poder público para que traga a solução, porque ninguém vai comprar um apartamento daquele valor e vai querer que o carro saia da garagem e encha de água, né? Então, assim, o próprio empreendedor vai cobrar do poder público porque ele também não quer vender um apartamento que pegue água do lado. Outro ponto, na audiência pública, assim, acho que todo mundo tem o direito de participar e o povo tem que participar. Só que, assim, tinha muita gente, vamos supor, da rua Porto Alegre, que falava, minha rua não está calçada, e vinha questionar o empreendimento. Pô, o empreendimento é muito distante da rua Porto Alegre. Eles têm que cobrar isso do poder público. É o poder público que tem o dever de ir calçar a rua, e não o empreendedor. Então, assim, eu acho que a gente cria muito óbice para o empreendedor, ao invés de cobrar o poder público. Era só esses apontamentos que eu gostaria de fazer mesmo. Então, pessoal, eu sou da opinião, estava até conversando com a colega aqui agora, referente a isso. 80% das reuniões que a gente tem aqui, a gente discute ou o plano esbarra, né, ou no plano diretor, ou no master plan. Então, assim, de repente abrir uma votação, não tem, entre nós conselheiros, de a gente suspender todas essas edificações enquanto não se resolver isso. Porque logo depois disso, a gente conseguindo resolver isso, tanto o master plan, né, quanto o plano diretor, logo em seguida também já vem o Fundurb. Então a gente consegue colocar tudo numa paulada só e resolver. Não tem? Aí a gente suspende o que tem que suspender, porque na realidade a gente sempre esbarra nisso, nessa situação do plano diretor. É isso? É isso. Mais algum conselheiro? Não, eu até concordo em parte. O problema é que assim, a gente vai parar a cidade até a gente ter uma solução do plano diretor e do master plan. A gente não pode também parar a cidade e prender os empreendedores até o poder público fazer a revisão desse plano diretor e fazer esse master plan, né? Eu vejo assim, parar a cidade não. A cidade já parou. Só para vocês terem uma ideia, todo alvará mensal, quem digita lá no ECAC, lá da Receita Federal, sou eu. Esse mês eu digitei 5 alvarás. A cidade já parou. Gente, isso é uma verdade, a cidade já está parada. Questão da construção civil, questão principalmente TBI, a cidade já parou. Então, eu acho que essa preocupação, por isso que eu sinto falta de uma secretaria aqui, planejamento. A gente precisa, jurídico, não, sabe, a gente sente falta eu até proponho, o presidente, a gente marcar uma reunião com o prefeito, né, para a gente tratar sobre esse assunto, porque é sério mesmo. Essa questão de se parar a votação é como é que se diz, é um socorro que o Conselho está pedindo para que seja, é uma pressão. Né? Sim, nada mais justo até então, né? Como o colega acabou de salientar, a cidade já está parada. Então, se a cidade já está parada, nós, do Conselho, que somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, para a gente poder votar consciente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que resolver primeiro o problema que está lá atrás, para depois resolver o problema que está aqui na frente. Porque a gente não tem respaldo jurídico futuramente, não tem para estar dando conselho de algo que, na realidade, não tem conselho. Né? Que a gente não consegue entrar num consenso do que a gente está fazendo, porque a gente esbarra, não tem, em coisas que já deveria estar resolvido. Né? Eu represento uma entidade, que é a entidade da pesca. A gente cuida da orla. Entendeu? Então é de interesse meu resolver isso também. Não tem? Então, se a gente não consegue resolver isso, não consegue resolver o outro, parou. Fizesse 5 alvará só. Poderia estar fazendo 200? Entendeu? Eu só... Vou pegar um raciocínio teu e vou evoluindo para a gente discutir, tá? Eu vejo que parar é um problema que a gente não pode parar para um e não parar para outros. Então vai desde regularização de obra, casa pequena, todo mundo vai ser prejudicado. E aí é uma briga que a gente tem que ver se tem um fogo que a gente vai acender e vai dar conta de apagar depois. Que eu acho que não. Eu acho que a gente tem que primeiro exigir um prazo e determinar um teto. Então,
para as coisas. Não se pode mais pavimentos livres e até que seja resolvido isso. Aí vem uma pressão das construtoras para que a coisa saia. A gente vai abraçando mãos, porque eu acho que só nós é um peso muito grande, né? A gente precisa que a comunidade, as pessoas estejam cientes dessa necessidade. E se não botar pressão para o poder público, infelizmente, a gente está vendo que a coisa já foi um ano e ainda não saiu, né? Então, por isso que eu aconselho, nós somos os conselheiros, de repente abrir nós uma votação e discutir sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Não está discutindo, debatendo, para ver se a gente tentar encontrar um denominador comum. Só para a gente voltar para o tema do empreendimento, já tivemos aqui, em relação à suspensão de análise de projetos, esse conselho já emitiu uma resolução da Orla, né, até o conselheiro falou que tem essa preocupação. Mas eu entendo também que não é o caso de, não, vamos parar, né? Vamos parar de analisar. Não, a legislação urbanística está vigente, né? Ela é válida, e o empreendedor, ele não pode, assim como não pode ser penalizado na questão da infraestrutura, não pode ser penalizado por uma paralisação porque o plano diretor não foi revisado, né? Que não é nesse sentido. Mas, infelizmente, só para a gente voltar para a ordem do dia, mais alguma deliberação sobre o... Eu gostaria de manifestar. Assim, eu entendo que está dentro do plano diretor. Para mim está bem claro, ele atendeu o que tem no plano diretor. Eu discuto a qualidade do relatório de impacto de vizinhança, né? Eu acho que tem itens que eu pegar e pontuar ali, eu acho, mas ele está legal. Ele não infringe nenhuma legalidade, né? Agora, se ele não quero usar o termo se é moral ou não, mas ele está legalizado. Ele tem amparo legal, ele não está quebrando nada do plano diretor, não está mudando o zoneamento, nada, né? A minha manifestação é questão de uma urbanização acelerada num local que eu acho que apresenta limitações de fluxo de trânsito. Então, isso eu me sinto confortável, mas ele está dentro do parâmetro legal, tá? Isso eu não discuto nenhum. Agora, uma visão de urbanismo, sabe, de uma cidade moderna, atuante, que flua, eu não posso não me manifestar, né, favorável a isso, sabe? Porque eu acho que é um avanço que vai estrangular. E acho que o poder público tem que fazer muita coisa. Inclusive, eu quero voltar na outorga onerosa, porque esse crédito que a lei da outorga onerosa é só para habitação civil, não é não. Eu acabei de baixar a lei hoje de tarde e depois que nós encerrar esse assunto, eu vou trazer aqui e tem vários itens que nos protegem, inclusive melhoria urbana, porque eu peguei a lei federal, tá? Então, eu acho que nós temos que repensar esse discurso aí. Acho assim, eu acho muito poética essa ideia de nós parar, mas eu acho que nós não temos um amparo legal, sabe? Então, assim, né, eu me posiciono umas vezes sentimental, mas eu trabalho muito com a razão, sabe? E eu me amparo num negócio legal. Outra coisa, o master plan é mero instrumento de planejamento. Se alguém quiser fazer alguma coisa para esse município se manifestar, que vá nas audiências públicas do plano diretor. Ali tem força de lei, tá? E alicerçado no master plan, que graças a Deus eu represento os sociedades moradores, é bem claro que a proposta do master plan é controlar essa verticalização de uma maneira escalonada. E eu estou falando aqui de um documento extraoficial, fique bem claro, né? Mas no meu entendimento, a proposta que eu enxerguei do projeto Jaime Lerner não está alinhado com o prédio de 50 andares na primeira quadra. Estou falando que não é uma informação da minha interpretação, não é um documento oficial, tá? Fique bem claro isso, né? O que eu entendi foi isso, né? Então, mas volto a falar, o nosso instrumento de gestão e fazer uma mudança nesse município e talvez controlar a verticalização é o plano diretor, né? O master plan é uma luz para nós se agarrar. E tudo vai demorar muito. E acho assim, né? Eu sonharia também parar, mas eu, assim, né? Legalmente nós não temos, assim, né? Não, eu até posso votar a favor da nossa proposta aqui, né? Desse grupo. Mas, assim, eu não sinto amparo legal, sabe? Não, porque o plano diretor vai demorar muito, tem que ter oficina, tem que ter contratação, sabe? Então, acho que, na pior das hipóteses, esse projeto, entendi que nós ia votar hoje, porque está ali, né? Mas eu sugiro que os conselheiros que Ele não está para votação, só a deliberação. Tá, tudo bem, mas eu já apresento a proposta de deliberação. Primeiro, eu sou contrário a isso. Caso os conselheiros, né, discordem de mim, eu acho que nós tínhamos que, no mínimo, obrigar um outro relatório de impacto de vizinhança, né, atual e considerando os empreendimentos do entorno.
Porque aí eu acho que a gente está trazendo uma discussão mais real. Agora, aprovar um relatório de impacto de vizinhança de 18 meses é uma responsabilidade de todos nós, sabe? Não é minha nem tua, é de todos nós. É isso que eu chamo a atenção, conselheiro, para que a gente se atenha ao ponto da ordem do dia. Olha só, a gente já abordou um ponto bem amplo do plano diretor, tivemos encaminhamentos na audiência pública, esses encaminhamentos vão ser repassados a requerente para que seja complementado, enfim, para que todo mundo tenha um subsídio e um aparato para consiga externar seu voto. Mas eu acho pertinente voltarmos ao ponto central da ordem do dia, para que, inclusive, o que o conselheiro Giba falou, estava desatualizado, enfim, que possamos ter aqui a deliberação de fato sobre esse procedimento. Tá, vamos solicitar algo mais do que foi deliberado em audiência pública, né? Então... Mas essa questão, né, que eu chamo a atenção é o seguinte, o RIV que foi apresentado na última audiência pública, ele passou pela secretaria competente, que é a Secretaria do Planejamento. Lá eles entenderam que tem todos os elementos previstos na lei complementar e veio para o Conselho por causa disso. Nós não temos nenhuma previsão legal no nosso regimento, nem tampouco na Lei Complementar 02/2007, para pedir novamente o novo RIV, para pedir novamente uma nova audiência. Não temos previsão legal para isso. Diante disso, nós temos uma alternativa, botar em votação, ou votar favorável ou votar contrário. Só para contribuir, só um pouquinho rapidinho. Entendo a preocupação de todos aqui, principalmente referente a essa parte da revisão do plano. Compartilho do pensamento ali do Giba, que a gente não tem essa base legal. No entanto, acho que o instrumento mais adequado, tendo em vista essa preocupação e essa discussão, eventualmente uma manifestação do próprio Conselho, né, ao Executivo, como se fosse uma carta aberta, um ofício. Acho que esse é um instrumento adequado que a gente pode trabalhar para abordar essa situação, sabe? Mas realmente parar, assim, eu não vejo base legal, não vejo como benefício para nenhuma das partes, assim, né? Mas eu entendo que é uma preocupação legítima e que, eventualmente, o instrumento mais adequado que a gente possa utilizar seria uma manifestação formal desse Conselho ao Executivo, né? E tendo em vista também para essa questão da segurança das deliberações, eu acho que é legal ressaltar que os novos pareceres da Secretaria de Planejamento, eles estão vindo de um outro formato, né? Esse projeto em específico ainda não foi contemplado com esse novo parecer. Eventualmente, não sei se daí é questão do regimento interno, mas se for para segurança, até confiança ali da votação, eventualmente a gente pode um novo parecer da Secretaria de Planejamento já nesses moldes, com indicações ali do que eventualmente seria razoável ou não, tendo em vista o impacto do empreendimento. É algo que a gente, né, eventualmente pode considerar, e acho que vai agregar bastante para a gente nas próximas deliberações esse novo modelo de parecer da Secretaria de Planejamento, né? Tentando acalmar também um pouco assim, essa questão. Só para entender, então, seria a gente fazer essa alegação de que esse RIV que foi apresentado está desatualizado e pedir uma complementação com uma nova apresentação, é isso? Essa é a proposta? Não. Especificamente da Secretaria de Planejamento. O parecer, tendo em vista que agora eles estão adotando um novo modelo de parecer. Não, mas conselheiro... Com base no mesmo estudo. Com base no mesmo estudo? Mesmo estudo. Eu acho que não. A prova não. Mas o novo parecer, ele avança nisso, de trazer as medidas mitigadoras, pelo que até onde eu tive conhecimento. Mas, por exemplo, assim, o conselheiro Giba, ele alega que o estudo que foi apresentado está com 18 meses A data de apresentação foi 18 meses após ele ser protocolado lá. E eu sei que teve uma série de razões. Então, de novo, né, eu acho que o impacto daquele relatório reflete uma situação de 18 meses atrás, né? Tipo, praticamente estava 20 meses, entendeu? Ali, porque teve um lapso ali, né? Então, eu acho desatualizado aquele impacto ali, sabe? Até entendo, sabe, que não tinha os outros empreendimentos, sabe? Mas, pelo tempo, eu também procurei no Estatuto da Cidade. Eu não consegui trabalhar se tem um tempo legal para ser apreciado um impacto de vizinhança, né? Hoje em dia, por exemplo, tu vai dar aula lá, tu fala no dado de 2024, os caras já olham, pô, que dado velho.
né? Assim, né? Então, nesse sentido, né, eu acho um estudo desatualizado, né? Acho que não vai mudar muito também o parecer da CEPLAN, sabe? Não. É só para complementar o estudo, né? Na realidade, atualizar os dados de trânsito, de impactos, de empreendimentos. Não seria fazer um totalmente novo, né? Mas é atualizar as informações. E assim, se tem novas informações, tem novos resultados de medidas. Então, eles têm um prazo até para pegar todas as informações que já foram levantadas, complementar, tipo, trânsito, a de quase 2 anos atrás era um jeito, agora com esses prédios novos, qual que vai ser o impacto? Então, pô, vai ver que a medida mitigadora não é botar um semáforo, tá entendendo? Então, assim, não tem fora, porque é mais fácil dar a chance e oportunizar ao empreendedor do que a gente votar contra e ele ter que começar todo o processo de novo. Perfeito. Peço ao secretário, então, que tome nota dos encaminhamentos Eu ia apenas complementar que, tendo em vista que o master plan e o plano diretor, sabemos que vai levar tempo, mas é quase que uma mera formalidade, essa questão do tempo, do prazo que é necessário para fazer as audiências e oficinas. Mas existem itens que já estão mais ou menos em consenso, que é gabarito dos prédios, escalonamento. Além do fato de que nós todos sabemos que nós estamos ilegais quanto à lei federal, que o nosso plano diretor está atrasado. Estamos fora da lei. E estamos permitindo que os empresários construam fora da lei. Então, deveria ter um momento que a gente pudesse dizer assim, vamos ter bom senso, pessoal. Vamos, pelo menos, já ir ajustando para aquilo que já tem um certo consenso. Novamente, gabarito, escalonamento, ou a questão da mobilidade, aí vem a macrodrenagem, vem todas essas questões que a gente sabe que está em andamento, há necessidade. E uma outra coisa é quando se fala de que isso o poder público tem que fazer para o prédio, quer dizer, para beneficiar principalmente o prédio. Ou seja, nós, população, temos que pagar, que o poder público somos nós, estamos pagando. Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar se aquilo que o poder público tem que gastar é em benefício da comunidade toda, do bairro, das necessidades, ou em função de ter um prédio que precisa disso. E o prédio é apenas um empreendimento necessário na cidade. E nós não estamos pensando em geração de novos empregos, novas indústrias, só estamos pensando em ocupar casas ou apartamentos com hóspedes temporários. Se nós tivermos tudo isso ocupado, vai sobrar gente morando aqui que não tem emprego. Então, eu só estou entrando nesse campo porque realmente nós temos que contribuir de alguma forma, nós com cidade, nós conselheiros, né? Mas só para pensar. Só para a gente vai conversando, vai vindo ideia, né? A conferência pública, ela tem esse poder da gente poder levantar temas, debater com a comunidade, validar complementações, ser validado junto com o Ministério Público, né? Porque a gente tem uma limitação de alterar a lei. Não tinha isso? Que o Ministério Público tinha que validar, não era? Não. Não tem mais? Não. No plano diretor não há previsão. Não, é porque acho que teve conta uma recomendação do Ministério Público para parar os penduricalhos no plano diretor. Não há nenhuma recomendação. A recomendação é para que seja revisado o plano diretor. Porque o que a gente pode fazer? Pode levantar os principais pontos, como o escalonamento e o teto de altura, que eu acho que é o que gera principal impacto, e levar para uma conferência pública, porque eu acho que a gente não pode parar. A cidade tem que crescer e a verticalização é o que movimenta. Como o Leandro falou, os investimentos vai de cada gestor, infelizmente, e a gente está na mão do gestor. O gestor que vai entender a necessidade da comunidade vai botar o dinheiro onde não tem o que fazer. Mas essa questão do teto é importante e do impacto, da complementação, do que tem que estar ali no RIV, tem que ser complementado esse RIV para a gente saber até onde a gente pode chegar. Né? Da gente cobrar na audiência pública, eu acho que uma conferência ajudaria a resolver isso. E
A gente fala em controle de verticalização, né? É importante que a população se manifeste. Talvez a gente não esteja representando os interesses, talvez todo mundo não está nem aí. É claro que a gente sabe que qualquer prédio é elevado, mas assim, né, eu falo por uma instituição e eu convivo numa comunidade que tem uma leitura também de planejamento urbano que está em consonância com o escalonamento. Mas eu não sei se isso é um consenso coletivo, por isso que é importante as oficinas, né? E às vezes eu tenho medo também de alguma alteração no plano diretor, sabe? Eu acho que tem que ter. Né, eu não acho, eu acho que o nosso grande erro do plano diretor foi realmente não botar um limite de altura, sabe, e não ter um escalonamento. Né? Para mim é o grande problema, porque as outras coisas são detalhes ali, né? Eu acho que o planejamento urbano a gente precipitou, sabe, mas de novo tem que ser validado pela sociedade, né? Verdade. Não. E a alteração passa por conferência, né? Claro, por isso que eu fico tranquilo, né? Que é a própria participação da coletividade. Cada bairro tem que estar lá presente. Justamente. De qualidade de vida é uma coisa subjetiva, é uma coisa que não está em lei. Não dá para sentir assim que está errado, está certo. Qualidade de vida é o que nós desejamos, é o que nós queremos, pretendemos com o master plan e no novo plano diretor. Então são questões que poderiam ser antecipadas, como aquela expressão que eu já usei, bom senso, em função da qualidade de vida. O que é que nós queremos ser? O que é que nós queremos usufruir dessa cidade? Como é que nós queremos viver? Nós queremos conviver com problemas, conviver com mais e mais e mais gente morando aqui, ou que essa gente venha, ok, concordo, mas que tenha qualidade de vida e que tenha emprego, tenha como desenvolver em conjunto, gerando renda, cada um, as empresas, enfim, a economia gera. Mais alguma deliberação acerca do empreendimento? Só mais um comentário, aproveitando o momento aqui, né? Porque eu acho que a gente está conversando também aqui no planejamento, sabe? Eu vou ser bem sério, a gente vai pagar, assim, a gente vai viver uma cidade que não vai conseguir recuperar esse avanço, sabe? Quando eu vejo ali no região que eu moro ali, né? Quando eu saio no Alfredo Brunetti, eu penso no Baiano ali, que vai ter uma verticalização grande, sabe? Quando eu entro pela rua, aquela que eu chamo de Mercado Silva, esqueço o nome ali, eu vejo todos aqueles empreendimentos, né, que vão conectar com o Alfredo Brunetti, sabe? Aqui chega no Mercado Silva, sabe? Eu vejo todos aqueles prédios ali, ó, e tenho certeza, sabe? Não é, pelo amor de Deus, né? Nós vamos pagar por isso. Sabe? E nós vamos continuar cobrando o poder público. Assim, eu como falo, o prefeito que está ali é meu prefeito. Eu, assim, não tenho partido nenhum, sabe? O prefeito está ali, eu trabalho. E, assim, eu vejo, assim, as coisas, né? O município tem muito mais do que fazer que limpar vala, sabe? Nós temos que criar eixos binários, nós temos que melhorar a nossa drenagem, sabe? Não é uma crítica política, porque isso já vem dos outros governos, sabe? Então, o que me assusta é a morosidade que a gente vive, né, praticamente, eu vivo aqui há 35 anos, 40 anos, sabe? E na época da pandemia eu vi que a gente cresceu muito aqui, sabe? Acho que o município tem outro porte, mas eu não consigo ver o retorno na infraestrutura nisso, sabe? Assim, né, eu moro num bairro e assim, o pessoal fala que é MAPG, contrário, nós queríamos rua calçada, sabe? A minha casa é poeira, tem buraco, os caras jogam água da piscina ali, sabe? A minha mulher reclama com razão. Né, a gente mora num bairro que não tem a mínima infraestrutura e a gente não é contra o desenvolvimento, a gente também quer uma situação de vida adequada, né, a gente quer uma casa limpa e a gente está muito atrás disso, sabe? Então, por isso que eu faço as reflexões e coloco as ponderações, porque a gente vai pagar por o que, né, não, pelo amor de Deus, não estou jogando aqui, todo mundo vai pagar, sabe? Não é... talvez esteja mal colocado aqui, o que eu estou colocando, né? Mas a gente vai vivenciar tudo isso que a gente que o município está ocorrendo no município. Né? Então, daqui a 5, 10 anos, a gente vai se encontrar por aí e a gente vai ver se a nossa qualidade de vida realmente melhorou, se a nossa mobilidade melhorou, se o nosso parque linear finalmente saiu, se o saneamento finalmente evoluiu, né? Então, assim, eu sonho com isso também. E levo fé, né? Mas eu não vejo um horizonte curto nesse momento. Só que assim, cara, Giba, tudo que você fala aí, eu concordo. Só que tudo vai dinheiro. Tudo precisa recurso para se
para se chegar nesse... Por isso no que eu quero voltar na calçamento, outorga onerosa daqui a pouco. no calçamento, em tudo isso o município precisa arrecadar, né? E eu discordo do seu Hugo quando ele fala na questão que nós precisamos de emprego. Mas eu vejo assim, quando a gente vai criar aquele prédio ali, se for construído ali, a pessoa que vem morar ali não vem para cá para trabalhar. O cara vai comprar um apartamento de 5, 6 milhões e não tem serviço na Penha para ele trabalhar aqui, para isso. Não tem. A gente sabe que não tem. Me preocupa mais essas construções mais afastadas, que aí sim traz o pessoal para demanda de escola, educação. A gente vê esse prédio aqui em frente, aqui, ó. A maioria das luzes é apagada o ano todo. A gente vai no norte de Pissarra, gente. A maioria das luzes são apagadas o ano todo. As pessoas que vêm para ali são pessoas que gastam 8, 9, 10 milhões no apartamento para ficar 15 dias, né? Eu não me preocupa essa questão do público que vai vir para ali. Me preocupa sim, concordo com o Giba, a altura, sombreamento, em determinado período do ano, movimento de carros. Mas, por exemplo, o tratamento de água, a questão do apartamento em si, isso não me preocupa. Me preocupa os mais afastados. Pelo contrário, quantos apartamentos vai se limpar? Quantas domésticas? Gente, nós não temos mais mão de obra para limpar a casa. Né? Vocês sabem? Não se acha mais uma diarista. Por quê? Olha quantos apartamentos precisam ser limpados. Então, essa questão, quando vocês falam na questão do mobilidade, o que pode trazer de trânsito, concordo. Agora, até porque ali, se o construtor fizer 2 torres, o projeto não vai passar por aqui e vai vir o mesmo número de apartamentos. O problema que está sendo discutido ali, o que é? A altura. Porque se ele expande um pouco a área e bota o mesmo número de apartamentos, não vai nem passar por aqui. Só lembrando aos conselheiros que temos ainda assuntos gerais, tá? Mais alguma deliberação acerca do empreendimento? Não. Então, peço que o secretário tome nota. Mas está gravado, né? Está gravado, né? Não vamos votar hoje. Não, mas mais alguma acerca... É porque todo mundo está falando de plano diretor e está esquecendo de falar sobre o ponto central, que é o empreendimento. Nós vamos pedir, então, a complementação desse EIV? Tem a situação. Aprova ou não aprova? Não aprova por quê? Mas algum encaminhamento? Ou não queremos nenhuma complementação? Sim, não mas eu digo aos conselheiros, algum outro encaminhamento além daqueles que já foi posto em audiência pública? Presidente, desculpa, eu penso que a pergunta que deveria ser feita seria essa. Consideramos a alegação do conselheiro Giba sobre o tempo de 18 meses do EIV e solicitamos uma complementação? E compartilho a preocupação com os outros colegas, para não dizer que sou só eu que me preocupei. É porque assim, tem complementações exigidas na audiência também, que daí teria que ser isso que eu digo, são as duas essas coisas, elas já foram expostas na audiência. Mas o Leandro falou, para além de válido ou não. Se botar em votação, meu voto é favorável. Sou favorável a essa complementação. Não, esse encaminhamento já foi posto em audiência pública. Consta na ata, inclusive, né? Então vamos cobrá-los. Sim. Aí eu peço que seja encaminhado, então, no requerimento. Mas algum além desse? Eu compartilho também do mesmo pensamento do conselheiro Giba, só para deixar registrado. É que às vezes parece que só sou eu, mas nós somos um grupo de cidadãos preocupados com o nosso município. Não é só o senhor. Então, passando então ao ponto 5, agora sim, assuntos gerais. Agradecer até a presença do Matheus, da MapSul, e aproveitando a presença dele para abordar o primeiro ponto dos assuntos gerais, que é o parecer técnico 1340/2025, que é aquele que o conselheiro Matsuda comentou, que é um novo parecer, né, da CEPLAN, já, enfim, com algumas informações do empreendimento. Todos sabem que o MapSul teve aqui uma apresentação em audiência pública, né, deliberamos que deveria ser feita uma nova apresentação, enfim, foi feita nova análise, e esse parecer foi exarado pela CEPLAN. Agora ele segue o rito do nosso plano diretor, conforme o artigo 257, ele vai para a consulta pública e ficará lá por 30 dias.
após essa consulta pública e transcorrido esse prazo, a gente vai realizar uma nova audiência pública para apresentação do empreendimento e os conselheiros vão ter a oportunidade de fazer os questionamentos pertinentes. Eu encaminhei o parecer, não sei se todos chegaram a ler no grupo de WhatsApp. Tem 5 páginas, eu vou dispensar a leitura do secretário, eu acredito que todos tenham ali em PDF, pode até ler posteriormente, caso queira. Passando então ao segundo ponto do nosso assunto, dos assuntos gerais, foi protocolizado junto à presidência do Conselho, eu coloco até para fins de deliberação, não votação, porque não temos aqui o representante do CEPLAN para esclarecer eventuais dúvidas, uma proposta de alteração da resolução que trata sobre a obrigatoriedade de construção de área comercial nos empreendimentos residenciais multifamiliares e da outras providências. Também encaminhei a minuta no grupo de WhatsApp para conhecimento dos conselheiros, se eventualmente tiverem alguma complementação, enfim. Acho pertinente, né, conversarmos com a CEPLAN, com os técnicos até. Acho a sugestão do conselheiro Leandro bem pertinente de agendar uma reunião, quem sabe, na própria CEPLAN, para que tire as dúvidas, enfim, a gente possa na próxima reunião deliberar e assim votar essa resolução. Passo a palavra aos conselheiros. Presidente, pela ordem, eu queria voltar lá no parecer do MAPSU. O item 3, desculpa pessoal, eu vi à tarde isso aqui e não posso deixar de compartilhar, entendeu? Item 3, orientações técnicas ao Concidade, medidas mitigadoras e compensatórias. Em cumprimento aos artigos 259 e 260 do Plano Diretor, encaminha-se esse parecer ao Concidade para discussão, deliberação e pactuação das medidas mitigadoras e compensatórias. Com base na análise da CEPLAN e da matriz de impactos apresentada, recomenda-se a exigência das seguintes contrapartidas para a emissão do alvará de construção e habites: drenagem pluvial e hidrologia, sistema de amortecimento, implantação obrigatória do sistema de reservação e aproveitamento de água de chuva cisterna com medida estrutural de drenagem urbana, visando o amortecimento do pico de vazão e alívio de pressão hidráulica e jusante. Microdrenagem local. Execução integral do sistema de microdrenagem da Rua Prefeito José João Batista, sarjetas, boca de lobo, poço de visitas, condutos e galerias, garantindo a captação eficiente do entorno imediato. Mitigação na Avenida Eugênio Krause. Proposição e execução de melhorias na drenagem pluvial da Avenida Prefeito Eugênio Krause no trecho frontal ao empreendimento, visando mitigar problemas decorrentes de alagamento mediante aprovação de projeto específico junto à Secretaria de Obras. 2. Mobilidade urbana e sistema viário. Reurbanização e segurança escolar. Desenvolvimento e execução do projeto de reurbanização da calçada e a via na Rua Prefeito José João Batista, com foco na acessibilidade universal, pedestre e ciclista, e no atendimento às demandas da escola Manuel Henrique de Assis. O projeto deve prever preferencialmente um bolsão de parada, embarque e desembarque para transporte escolar, passeio compartilhado e velocidade de tráfego, limitando-se a ser validado pela CETRAPEM. Próximo, incentivo ao transporte ativo. Instalação de paraciclos e bicicletários públicos e de livre acesso no perímetro do empreendimento, térreos, fomentando a intermobilidade. Nível de serviço, NDS, considerando o cenário de saturação viária apontado, nível B e C futuros. E tem outros pontos aqui. A minha pergunta é, se for detectado isso no EIV, aí esse EIV vai vir para nós exigir esses pontos? Por que já não são exigidos lá na Secretaria de Planejamento e pela equipe que fez esses apontamentos? Eu volto a informar. O conselho é deliberativo, né? Eu acho que é o que a fala do conselheiro Gabriel Volpi acertadamente falou. Daí o conselho pode... Isso mesmo. Isso mesmo. Pelo menos o parecer é bem interessante. Ele dá o norte, né? Ele dá o norte das medidas mitigadoras.
Ajuda o conselho a deliberar, ao menos, né? Mas é mais um problema de plano diretor. Porque se o plano diretor tivesse já delimitado isso aqui, a gente vai pedir para eles fazer o óbvio. Eu acho que não, é cada caso concreto, acho que ele deve ser... Não, mas sabe o que é? Porque senão isso daí vira balcão de negócios. Porque daí cada analista já tem um problema de interpretação dentro do planejamento, que isso é uma naba, em qualquer cidade tem. Justamente aí por isso analista cada tem uma empreendimento... interpretação que não é o que a comunidade está trazendo. Então eles levantam tecnicamente e a comunidade valida na audiência. Por isso a audiência pública, justamente. Porque eu lembro-me até que na primeira audiência pública que teve aqui, vários pontos desses foram apontados, né? E agora está... Então já foi verificado nesse EIV que não tem esses elementos. Mas eu vou dar mais uma estudada, mas eu discordo, cara. Eu acho que ultimamente... Quer aproveitar a oportunidade de já ler a resolução ou... Posso ler? A resolução qual que é que eu não vi? Resolução número 3, resolução está no grupo... /2026. Não, eu vi parecer. Aqui, tá. Dispõe sobre a revogação da resolução número 2/2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de área comercial nos empreendimentos residenciais multifamiliares e da outras providências. O presidente do Conselho da Cidade Municipal de Penha, considera no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 2.201, de 24 de abril de 2008, e no Decreto 194 de 2008, nos termos da deliberação desse Conselho, registrada em ata da reunião ordinária datada em 24 de fevereiro de 2026, resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece que a inclusão de salas comerciais no pavimento térreo e mezanino de empreendimentos residenciais multifamiliares e transitórios passa a ser opcional, sendo incentivada mediante a concessão de benefícios urbanísticos aos projetos que adotarem essa tipologia. Parágrafo único. Para os fins dessa resolução, serão consideradas salas comerciais aquelas destinadas ao comércio ou prestadores de serviços em geral. Artigo 2º. Para os empreendimentos que optarem pela previsão de salas comerciais, a área construída destinada exclusivamente a este fim não será computada para fins de cálculo de coeficiente de aproveitamento, desde que o imóvel esteja localizado nos eixos regionais, no eixo regional turístico de Orla, 2, ou nas avenidas Nereu Ramos, Antônio Joaquim Tavares e Itapocorói. Artigo 3º. Para usufruir do incentivo da área não computável previsto no artigo 2º, o projeto deverá atender aos seguintes requisitos mínimos. Previsão de ao menos uma sala comercial com no mínimo 50 metros quadrados de área comercial construída. Artigo 4º. Em relação à quantidade de vagas de estacionamento, bem como suas disposições, deverão seguir o estipulado na Lei 826 de 86, de acordo com o artigo 48 da Lei 03 de 2007, de acordo com o artigo 103, inciso 6 da tabela 5. Artigo 5º. A presente resolução terá prazo de vigência de 12 meses a partir da data de sua publicação. Artigo 6º. A presente resolução poderá ter seu prazo de vigência prorrogado por igual prazo daquele previsto no artigo 5º. 7º. Os prazos omissos serão apreciados pelo plenário do Conselho. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data da sua homologação e da publicação, somente podendo ser modificada ou revogada a decisão do plenário, ficando revogadas as disposições em contrário, inclusive a resolução 02/2024. Penha, 3 de março. Ô, Patrick, esse aí é aquele das vagas comerciais, né? Porque antes a gente tinha uma resolução que era para incentivar a ter vaga comercial. E a nossa discussão aqui foi se isso seria obrigatório para os empreendimentos ou facultativo. Então, se o cara quer botar sala comercial, ele vai ter um benefício. Qual o benefício? Aquela área não vai ser computada e o cara consegue botar mais um nível de apartamento, por exemplo. E saiu a obrigação das vagas, né? As vagas, antes tinha que era vaga, se a pessoa botar não precisa ter vaga. E ali eu vi no último parágrafo ali que a vaga vai ser exigida conforme está na lei. Então, se é um empreendimento que tem tantos metros quadrados que precisava ter tantas vagas, tem que ter essas vagas comerciais. Isso ajudou porque a gente não entra na briga da vaga, né? Eu acho que Gabriel, referente à obrigatoriedade das salas comerciais no térreo ali. Especificamente, não das vagas, das salas. Não, mas tem das vagas também. E antes as vagas, é tipo assim, se tu botava aquilo, tu não precisava computar as vagas necessárias daquele empreendimento. E ali tem um parágrafo que fala das vagas vão ser exigidas conforme está na lei, independente do uso. Se tem que ter a cada 50 metros quadrados, vai ter as vagas. Antes era
E antes tinha uma obrigatoriedade que foi o seu Roberto que trouxe, que era do tamanho da testada, que tinha que ter no mínimo metade da testada, e agora não tem. Daí isso flexibiliza, porque tem empreendimentos que tem 2 fachadas, daí como é que o cara vai fazer, entendeu? Mas, Gabriel, eu lembro que foi discutido também a questão dos prédios que são mais condomínio, que são mais fechados, e aí se enquadra ou não se enquadra. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, né? Sobre ter um prédio realmente residencial, cujos proprietários gostariam de ter mais privacidade ou mais segurança, etc., e não ter esse movimento, exceto talvez alguma coisa de primeira utilidade. É só nas avenidas ali, né, que tá ali, né? É só nas avenidas, é para incentivar que tenha sala comercial na avenida. Nos eixos regional, turístico e orla ou nas avenidas. Porque os da avenida são menores, então se tu não tiver comercial nas avenidas... É que ao mesmo tempo eu penso já um pouco, voltando a falar do Promobis. Um dia nós vamos ter BRT, uma faixa de ônibus, e não temos mais vagas junto à área comercial, à área dessas avenidas citadas. Então, é só para ir pensando que um dia isso vai acontecer. Eu penso o seguinte, eu acho que nós temos o luxo de poder questionar o jurídico, né? O nosso procurador adjunto, né? E eu questiono aqui já a legalidade, né? Como é que uma resolução vai alterar 2 leis complementares? 2 leis complementares, a Lei Complementar 03 de 2007 e a Lei 826 de 86. Eu acho que essa matéria deveria ser via... Não via conferência, porque ela é a 03, né? A conferência é só a 02, né? Eu acho que ela deveria ser matéria de uma lei complementar. Eu penso que o Conselho não tem essa competência de alterar uma lei complementar por resolução, só o melhor juízo, né? Para regulamentar, por isso a deliberação, né? Mais alguma complementação ou deliberação acerca da minuta? Bom, eu acho que a gente tem que apreciar essa minuta primeiro. Eu quero consultar meus pares, porque eu também não me sinto apropriado para deliberar sobre ela. Então, ela está sendo apresentada para nós agora analisar previamente, né, para depois uma conferência, né? Isso. Talvez, como o Leandro colocou, talvez a precaução jurídica, acredito que a Secretaria tenha visto aí também, não sei, né? Mas para chegar em audiência pública, eu entendo que já está no entendimento jurídico do poder público, né? Apenas para ciência, como foi um expediente recebido pela presidência, para ciência e deliberação. Da ciência a gente vê se é válido dar seguimento ou não. Aí se eventualmente for projeto de lei ou, enfim, é uma decisão executiva. Mas como é que isso já era resolução antes? Foi feito errado então, né? Justamente. Tá, mas a gente se sente seguro em votar, juridicamente? Não será votado hoje. Tá, não, mas... Por isso que a proposta é a deliberação e eventual discussão acerca da pertinência ou não dessa proposta. Claro que aqui a gente reconhece o Dr. Patrick como, né, o presidente do Concidade, né? Mas eu pediria que o presidente do Concidade levasse essa matéria ao departamento jurídico. Até mesmo para a gente poder ter essa segurança. Né? Sim, isso. Porque assim, é claro, né? Tudo que chega no conselho, a gente delibera de forma colegiada, porque atende os anseios da coletividade, né? Como o conselheiro Gabriel falou, e o próprio conselheiro Hugo falou, né? Reiterou, na verdade. Não temos as vagas aqui, na geral, então é uma proposta realmente que é pertinente. Eventualmente, se vai ser por resolução, se será projeto de lei ou se será uma conferência pública, é uma decisão administrativa do próprio Poder Executivo. O que a gente tem que analisar hoje? Se realmente é pertinente ou não essa proposta, né? É um assunto sensível para o município, né? Realmente é pertinente regulamentar ou não? É que assim, Patrick, só complementando, desculpa te cortar, é uma coisa que já foi discutida no Conselho e já tinha sido aprovada essa resolução. É um incremento que a gente já avançou nesse benefício. Então, o que a gente estava questionando é as questões de, tipo, não ter que cobrar vaga e mexer na alteração de lei. Então, o que foi mandada a resolução, sem essas exigências de fachada, que foi um levantamento do Roberto ali, no representante da CIPEM, e essa questão da lei das vagas ser cobrado o que está na lei. Porque, tipo, tu dizer que a lei diz que tu tem que ter para restaurante tantas vagas, e essa lei dizia que daí tu não precisava ter. Aí não encaixava.
Então a lei só veio aqui, ó. Se tu botar vaga comercial, tu pode, não vai contar como coeficiente de aproveitamento. É só isso. Ô, Gabriel, assim, eu gosto muito do teu conselho também. Tu acha que a nível de urbanismo aí, a tua associação referendaria essa resolução ou não? Com certeza, porque assim, ó, a gente vê a necessidade da vaga comercial e é só nas avenidas, não é em toda a cidade. Então, se vai sair comercial, vai ter vaga. Se vai ter vaga, vai melhorar a mobilidade. E a gente não prejudica o empreendedor, porque o empreendedor deixa de botar vaga comercial para botar apartamento. Então, é uma forma da gente ter salas, né? Eu, particularmente, acho interessante essas unidades comerciais à frente do empreendimento, porque realmente abre espaço para atender até o condomínio, né? Mas realmente não ter vaga também não acho justo. Então... E qual outra cidade é nessa mesma temática, só para ficar registrado, que possa... Assim, se pensar numa cidade, eu não sei, mas é que, na verdade, são incentivos que a gente dá por lei para desenvolvimento, né? Um incentivo que a gente deu, venceu e agora a gente perdeu. E daí tem empreendimento que não faz, porque está esperando há 1 ano quase, desde que a gente começou a discutir essa alteração. Por isso que me chamou a atenção, né? A palavra incentivo, ela deve ser dada por lei. Não por resolução, não por decreto. Aí eu já não sei. Por lei. Então, por isso que a minha dúvida seria justamente essa, porque o que eu tenho observado, tudo conselho. E daqui a pouco nós estamos aí com o nosso CPF lá no MP, alguma coisa, eu não... vamos verificar. Por isso a importância da deliberação. Acho que se fosse deliberado nos antigos anos, acho que não teríamos essa dúvida. Mas, enfim. Mais alguma dúvida sobre a minuta? Minuta, né? Ainda vamos pensar na melhor solução jurídica para implementar esse incentivo. Bom, deixo a palavra livre aos conselheiros. O conselheiro Giba falou sobre a outorga onerosa, quiser voltar ao... Então tá. ensinamento. Eu parabenizo o Leandro aí, né? Porque faz muito bem a ata. Então, na ata do dia 19 de janeiro, eu faço uma manifestação chamando a responsabilidade desse conselho aqui, porque eu vejo que a gente está num outro momento, né? E na ata mesmo eu peço que seja apresentados os outorgas onerosas do ano retroativo, né? Então... Apresentamos o ano passado, né? Mas faltou, né? Mas assim, eu acho que está na hora, sabe, de nós... Na verdade, apresentamos os gastos, né? Que foram realizados. Não, e faltou um pouco, mas teve uma prévia, sabe? Mas assim... Primeiro me esclarece assim, a outorga onerosa, ela é gerada quando gera o alvará de construção? Qual o momento aí, para mim entender? Primeiro, depois eu volto. Pode concluir. Tem uma lei municipal que fala sobre a outorga onerosa, mas se o conselheiro Leandro quiser... É a hora que aprova o projeto... É no momento a base é a emissão do alvará de construção. De construção. Tá, então tudo bem. Tá. Bom, nessa linha, né, eu também investiguei a legislação federal, compartilhei com os colegas aí, tá? Se eu tiver errado, me corrige. Mas a outorga onerosa, ela nos permite várias coisas que eu tive a liberdade de mandar para os senhores aí, tá? Vou fazer uma leitura rápida aqui, que ler rápido também é uma qualidade que eu tenho, apesar de às vezes não dá para entender de tão rápido que eu sou. Mas ela fala em regulação fundiária, que sempre foi o nosso mantra, né? Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, e aí, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidade de conservação, proteção, áreas de interesse social e proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, de novo, sabe, na reunião que o prefeito teve com a Associação de Moradores, que infelizmente eu não fui, ele pediu que nós, né, trabalhássemos com a cidade. E aí eu chamo, né, eu vou encaminhar um ofício também, vou pedir a assinatura de alguns conselheiros que achar pertinente, para nós oficializar isso, sabe? Passou 1 ano e nós, assim, né, não sabemos esse valor, sabe? O Fundurb não decolou. Então está na hora, sabe, de nós não repetir o que aconteceu na outra gestão, sabe? De não ter essas informações claras, sabe? E assim, eu não sou contra o setor imobiliário, longe disso, ele agrega para o município, mas essa agregação tem que refletir para todos nós, não só para quem vende um imóvel, né? E muitos empreendedores não moram aqui, eles têm o direito, né? Mas a gente tem o direito legal e o compromisso, e o município tem a responsabilidade da outorga onerosa. Fazem 8 anos que eu participo de conselho da cidade,
né, a verticalização começou em 2019, 2020, a gente tem que resgatar esse dinheiro para a melhoria do município, sabe? É um compromisso nosso. Então, gostaria que tivesse em ata, que não sei se é planejamento ou não, mas que seja encaminhado uma lista dos empreendimentos que têm alvará, se for emitido a outorga onerosa ou não. E vou fazer um documento e vou pedir para os conselheiros que se sentirem confortável de endossar esse documento para realmente ter um arcabouço legal e talvez, se não tiver resposta, a gente continue caminhando nas instâncias que pode nos auxiliar para chegar no consenso e realmente a gente ver esse benefício, sabe? Né? É minha manifestação aqui, sabe? Porque, assim, eu canso desse mantra. Não canso, não, sabe? Eu ainda vou ver esse dinheiro junto com meus amigos conselheiros aqui para a gente aplicar no município, sabe? Mas a gente tem que começar a agir, sabe? Né? Eu coloquei em ata ali, já falei isso na primeira reunião ano passado, então agora eu acho que está na hora realmente de nós começar a materializar essas coisas. Obrigado. Eu acho muito pertinente o questionamento do conselheiro Giba. Qual foi a reunião que a gente verificou os recursos da outorga? Acho que na terceira, quarta, né? O nosso secretário é melhor ali, mas a gente teve um levantamento preliminar, né? Já foi apresentado. Já foi apresentado, já foi, né? parcialmente. Eu acho que nessa reunião a gente se comprometeu, inclusive, que no próximo ano, como a gente estava ali aprovando alguns empreendimentos, verificar o que foi pago de outorga onerosa para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento. Lá, lembro que naquela época verificamos até os gastos, né, da outorga onerosa, que foi no Parque Linear, né, enfim. Mas, enfim, não vejo nenhum problema de a gente também trazer à tona novamente essa discussão na ordem do dia da próxima reunião ordinária, para verificar o que já foi, quais empreendimentos já foram, os valores já foram pagos com base na outorga onerosa, na lei municipal, e acredito que nenhum recurso foi aplicado ainda, mas a gente pode, né, em conversa com o Poder Executivo, verificar a melhor aplicação. E é interessante o que o conselheiro falou, porque realmente o Estatuto da Cidade ele traz um rol taxativo, aonde o recurso deve ser aplicado. Né, e é realmente aquele rol que o conselheiro falou: regulação fundiária, execução de programas de projetos habitacionais e de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implementação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaço público de lazer e áreas verdes, criação de unidade de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Ou seja, é um rol taxativo realmente. O próprio Estatuto da Cidade e a própria Lei Municipal 122 de 2018 também remete ao artigo do Estatuto da Cidade. Ela traz ali e regulamenta essa política urbana da outorga onerosa, ela traz inclusive o gestor, o fundo que deve ser realizada a aplicação desse recurso, mas segue o direcionamento do próprio Estatuto da Cidade. Mas não vejo problema algum de a gente apresentar novamente, como fizemos em 2025, os recursos que foram levantados durante esse lapso, e, quem sabe, numa conversa, numa reunião do próprio Conselho com o Poder Executivo, verificar onde vai ser aplicado esse recurso com base no próprio Estatuto. E o Fundurb é um instrumento legal, né? A gente tem o comitê do Fundurb. Temos o comitê também. Né? Então, a gente fazer essa primeira leitura do Fundurb e depois trazer para os colegas aqui, sabe? Uhum. Eu acho até pertinente a gente tentar discutir isso mais vezes, porque até então, agora a gente consegue observar que tem vários gastilhos que a gente pode estar usando, né, dentro, né, da legislação, para a gente estar buscando um entendimento referente ao que fazer com esse dinheiro. Né? Então, eu acho que assim, todas as associações que estão aqui, né, eu acredito que elas não são contra o crescimento da cidade. Né? Todo mundo quer uma cidade boa, uma cidade perfeita, né, para dentro, né, do que a gente está fazendo aqui. E segurança jurídica, né, eu acho que é o principal, porque está o CPF de todo mundo em jogo aqui. Né? E outra coisa, sempre lembrando, né, a primeira gestão que, na realidade, a gente tem um pouco de transparência. Né? Eu acho que é de consenso de todos isso, né, que agradecer até o Patrick, né, que está sempre empenhado em estar apresentando e mostrando para nós a clareza, né, do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é o principal. Amanhã, depois, poder sair daqui de cabeça erguida e trabalho cumprido. Eu acho que é isso. Mais algum conselheiro? Palavra livre? Não? Então, só deixa eu registrar, então,
em relação ao outorga e o Fundurb também, como temos o Conselho Gestor. É importante até citar o Fundurb, eu havia esquecido. O Conselho Gestor é o próprio conselho que aplica, né, Conselheiro Leandro? O direcionamento onde que o recurso vai ser utilizado. Acho que é bem pertinente esse tema, que a gente também possa aproveitar a própria reunião da outorga onerosa, já que vamos falar com o prefeito, e quem sabe já, eu lembro que tem um valor bem expressivo, não tão expressivo, mas enfim, tinha 700 mil reais em conta de Fundurb, então quem sabe, né, possa utilizar para algo que a coletiva... no prédio em torno, eu defendo essa ideia, né, o cara pagou, vamos melhorar o entorno ali. Justamente. Pô, né? E aqui fala, melhorias urbanas é drenagem. Né? Não é desviar, é dar um direcionamento. A lei do Fundurb é uma lei específica. Né? Ali eu peço também ao nosso presidente também que seja levado também ao departamento jurídico a discussão principalmente do Fundurb, porque o que houve existe alguns lançamentos do Fundurb que algumas empresas da construção civil entraram com impugnação. Porque eles entendem que, vocês estão cobrando outorga onerosa, por que estão cobrando Fundurb? Há uma linha de entendimento lá em cima que está sendo cobrado 2 vezes a mesma coisa. Então, nós precisamos também dar uma atenção, assim como para a outorga, para o Fundurb, porque tem bastante lançamento para ser feito. Porque a outorga onerosa a gente percebe porque, para se aplicar a outorga, o empreendimento tem que passar pela Concidade. Agora, o Fundurb não. O Fundurb, às vezes, é uma construção aí que não passa por aqui, certo, que também é passivo, também, né? que tem que pagar também. Só que existe uma discussão que deve estar parado lá no departamento jurídico, o doutor Patrick, que nós precisamos ver isso aí, até para se ajustar, porque eu fiz o lançamento lá em 2022, 2023, e tem uma discussão e eu não sei em que pé que está, porque quando sai da fazenda vai para o jurídico, a gente meio que perde um pouco a gente passa a responsabilidade para o outro, né? O funcionário público acaba passando para o outro, né? Recebe e passa, recebe e passa. Setorizado, né? Mas a gente tem que prestar um pouco atenção nessa questão. E um dos grandes gargalos que tem no Fundurb é a questão dos pontos para se aplicar o valor. Depois, uma sugestão, a gente poderia envolver o IMAP nessa legislação, até para tocar isso aí, para tentar resgatar, porque, querendo ou não, são muitas questões de meio ambiente, que antigamente era vista pela Secretaria de Planejamento Urbano, pela falta do Instituto do Meio Ambiente do município. O Instituto do Meio Ambiente, se não me engano, foi criado em 2021, né? Começou a funcionar. E eu acho que ele ainda não se percebeu que ele pode buscar essa receita junto com planejamento e fazenda. Mas eu acho que dava da gente sentar e usar da expertise que tu tem dentro da tua secretaria, do teu instituto, para a gente tentar buscar essa receita que não é pouca. Nessa linha, né, só para complementar, porque eu me lembro, se criou essa lei que a gente chama Lei do Fundurb, que na época o licenciamento dos empreendimentos não era aqui, não tinha Instituto de Meio Ambiente. Então, todo recurso que tivesse um impacto ambiental iria para Fátima na época, né, que nem sei se era o IMA na época, né. Então, se criou instrumento legal justamente para trazer recursos para o município. E hoje em dia eu encaro também, como eu acho que o IMAP tem que liberar licenças ambientais para os empreendimentos, hoje em dia eu entendo como uma sobretaxa, eu entendo perfeitamente. Então, mas a gente tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. Então, talvez revogar essa lei, mas ela não pode ser retroativa. Assim, né? Quem passou por essa lei tem que cumprir essa lei. Aí é questão jurídica, né? A partir desse momento, o município reconhece que tem uma... Sei lá, é uma questão jurídica. E tem recurso também, né? Então, a própria lei fala que compete ao Conselho Gestor aprovar anualmente o plano de aplicação do recurso do fundo. Então, como tem recurso lá parado, a gente tem que realmente dar a deliberação adequada. Pessoal, claro, todos nós sabemos da complexidade do setor tributário no Brasil. Não é nem uma coxa de retalhos. Veja, eu acompanhei uma conversa de algumas empresas do núcleo da construção civil ali da SPEM, e
eu não me recordo mais quantas foram, mas que estavam entrando com ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, alegando bitributação, justamente por causa da outorga, né? E eu lembro de quando foi criado, quando e por que foi criado. Tem razão, Gia, eu já estava no Consulado naquela época. Foi justamente para a gente parar de canalizar recursos para fora. Mas, enfim, eu penso que a gente precisa ir se adaptando. Não estou querendo dizer com isso que não se deve cobrar Fundurb, não. Mas não adianta também a gente ficar com um instrumento, porque é o seguinte, se houver um ganho de causa nessa situação, jurisprudência criada, tchau e benção. Mas eu reitero que a lei outorga onerosa é uma lei federal, então ela sobrepõe o município. Não, Giba, desculpa, eu estou me referindo ao Fundurb, tá? Não, eu sei, mas aí o Fundurb é uma lei municipal, ela não pode ser menos restritiva, mas ela pode ser mais restritiva. Mas aí deixa para o jurídico, né? Lógico, mas eu acho que assim, a outorga onerosa é um compromisso e ela tem que ser cobrada desde 2019, quando começou o processo de verticalização nesse município, em plena pandemia. E assim, não sei se cai por decurso de prazo por ano, sabe? Mas vamos se agarrar no prazo legal para a gente melhorar o nosso município. Não é nada pessoal contra ninguém, sabe? Absolutamente. Né? Quem ganha dinheiro e merece são os empreendedores, porque eles acreditam aqui. Eles têm que ter lucro. Mas nós também temos que ter um benefício nesse lucro. Uma sugestão, até pegando... Desculpa, Piazzeira, quer complementar? Não, eu só ia complementar o que o Giba falou. A outorga é isso, ela é a base hoje não diria a base, mas um grande percentual no que tange ao desenvolvimento necessário a qualquer município. Vocês, Giba e Hugo, que estavam acompanhando as reuniões lá do Master Plan, viram aquela série de propostas, né, do escritório. Para tudo isso vai precisar de dinheiro. Simples assim. Então a outorga ela passa a ser uma ferramenta boa. Vejam, isso nós já temos consolidado que ninguém quer fazer da Penha uma Balneário Camboriú, né? Mas Camboriú é um exemplo disso. Balneário Camboriú é um exemplo do que a outorga pode trazer. Tá? Eu não me refiro a aquela questão, mas o que a outorga pode beneficiar um município. E é um recurso que a gente, sem dúvida, precisa dele. Mas o questionamento, Giba, que está havendo é justamente de duplicidade tributária do Fundurb, não da outorga, não. Uma sugestão, até tendo em vista essa questão legal, né? Talvez uma atualização da legislação, um estudo de legislação comparada. Eu trago o exemplo aqui de Balneário Sarras, que tem uma legislação ali ambiental de compensação, né, que é uma alíquota de 0,0 alguma coisa, e eventualmente a gente poderia atualizar com o REURB ali, e até esses recursos foram investidos para o engordamento da praia ali, trazendo um retorno novamente para a própria construção civil, claro, né? Pensando de quem está pagando, né? Mas envolve outras questões também. Mas é algo interessante, às vezes, para se estudar, uma legislação comparada, para atualizar e, eventualmente, até impedir contestações, né? Questões legais aí que venham a surgir. E é uma isonomia, né? O município vizinho está aqui, cobra, né? Penha também tem o direito, né? Então... Bacana. Mais algum conselheiro? Usou a palavra? Não? Algum conselheiro não assinou a ata de presença? Está do lado do Matsuda. Por gentileza. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras, Matheus, menina Angela atrás. Declaro encerrada a segunda reunião ordinária do Concidade. Tenham todas uma boa noite.